Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. Na nossa videoaula de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a anatomia esquelética. Ficou bem claro através de desenhos aqui atrás, não é? Bom, ao longo da nossa aula, vamos conhecer os principais ossos que constituem o esqueleto humano, bem como seus respectivos nomes. Vamos compreender as funções do esqueleto e, ao término da aula, eu espero que você seja capaz de identificar cada osso que aqui vai ser apresentado, beleza? Conto com a sua colaboração e espero que nós possamos compartilhar muito conhecimento ao longo deste vídeo. Vamos lá? Os 206 ossos que constituem o esqueleto humano adulto nem sempre foram apenas 206. Ao longo da nossa infância, algumas unidades ósseas costumam se conectar umas às outras, formando ossos compostos, ossos que vão ser constituídos por várias unidades, que, uma vez integradas, passam a ser consideradas como um único osso. Isso acontece normalmente ao longo da nossa infância, mas acaba diminuindo o quantitativo de ossos, que é muito superior a 206 a princípio. Vale salientar também que nesta aula não vamos falar sobre a classificação dos ossos, bem como sobre a composição mineral ou ainda orgânica desses ossos. Afinal de contas, esta aqui é uma aula apenas da anatomia, buscando reconhecer principalmente os nomes, ok? Em uma próxima videoaula, podemos contemplar essas informações e muitas outras. Mas, primeiro, temos que definir uma informação muito importante que se faz indispensável nesse momento. O que é esqueleto axial e o que é esqueleto apendicular. Esses nomes, que talvez sejam um pouquinho estranhos para você, na verdade representam uma pequena divisão que o próprio esqueleto humano possui. A princípio, tu precisa saber que o esqueleto axial é o cerne do esqueleto humano, ou seja, é justamente constituído pelos ossos do crânio e face, bem como pela caixa torácica e coluna vertebral. Esses ossos formam o esqueleto axial. Entretanto, quando se trata de esqueleto apendicular, nós estamos nos referindo aos ossos que constituem a cintura escapular, os membros superiores, a cintura pélvica e os membros inferiores. Portanto, utilizando aqui o nosso quadro, podemos classificar aqui como sendo os ossos do esqueleto axial, todos esses aqui, ó, que constituem a caixa craniana e a face, bem como os ossículos auditivos e aqueles que estão internos ao crânio, constituindo a estrutura nasal, bem como aqueles que formarão o cerne do esqueleto, ou seja, a coluna vertebral e a caixa torácica. Mas a cintura escapular, bem como a cintura pélvica e os membros superiores e inferiores, irão pertencer ao esqueleto apendicular, ok? Então essa é a primeira informação que tu precisa estar de posse, que o esqueleto humano é dividido em duas porções, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, ok?
Vamos seguindo. O esqueleto humano possui 5 funções principais. Dentre elas estão a sustentação, a forma, a locomoção, quando este está integrado à musculatura, mas também temos a proteção e a produção de sangue. Vamos iniciar nossos comentários a partir da proteção. O esqueleto humano é constituído por 2 caixas, a caixa torácica e a caixa craniana. Ambas protegem órgãos indispensáveis para outros sistemas, como por exemplo o coração, que vai estar inserido na caixa craniana e será um órgão indispensável para o sistema cardiovascular. Assim como os pulmões, que também estarão protegidos pela caixa torácica e serão indispensáveis para o sistema respiratório. Enquanto a caixa craniana protegerá o cérebro, um órgão fundamental para o sistema nervoso. Então percebemos que as caixas que serão formadas por ossos do esqueleto contribuirão para a proteção de órgãos vitais, órgãos essenciais para os sistemas principais do nosso organismo. E aí temos a função de produção de sangue. Essa função é dada graças à matriz óssea, que não vamos estudar neste vídeo, mas que posteriormente podemos até comentar a respeito dela. A matriz óssea é dividida em matriz óssea vermelha e matriz óssea amarela. A matriz vermelha é a produtora de sangue. Ela se encarrega de produzir grande parte das hemácias, grande parte dos eritrócitos, as células vermelhas, também chamadas lá no fundamental por vocês de glóbulos vermelhos. E essa produção de sangue é papel fundamental dos ossos e, consequentemente, do esqueleto humano. A partir daí, nós iniciamos um estudo mais detalhado dos ossos que constituem a caixa craniana, aquela que irá proteger o cérebro. A princípio, enfatizamos que a caixa craniana é constituída pelos ossos frontal, parietais direito e esquerdo, temporal direito e esquerdo, occipital, que está aqui na parte de trás do crânio, e por dentro teremos também o esfenoide, que vai estar aqui também se mostrando na lateral do crânio, na lateral da caixa craniana. E por dentro fechará a caixa. Gabriel, não tem acesso algum a essa caixa craniana, ou seja, não tem como acessar o cérebro. Na verdade tem. Aqui atrás, próximo ao occipital, temos uma leve abertura que permite que o sistema nervoso central desça a medula, tá certo? Para onde? Para dentro das vértebras, que serão os ossos responsáveis pela proteção da medula, que também será chamado de cordão nervoso dorsal, tá certo? Então, aqui nós temos uma abertura, mas também, junto ao osso que nós chamamos de palatino ou palatina, temos alguns pequenos poros que concederão um pequeno acesso à região da caixa torácica, bem como da própria cavidade bucal, ok? Então, fechamos a caixa craniana e partimos para a análise dos ossos da face. Na face temos o osso nasal, que se divide em porção direita e porção esquerda. Gabriel, o nariz é osso? Não.
a parte superior, sim, é o osso nasal. Entretanto, essa parte que é mais molenga é formada por cartilagem. Isso a gente vê em outras aulas. Mas, quando alguém disser assim, ó, quebrei o osso do nariz, pode ter certeza, ele quebrou o osso nasal. Além do osso nasal, temos o osso lacrimal, que está aqui, ó, por dentro do olhinho. E aqui é representado também no nosso desenho, tá bom? O osso lacrimal abriga a glândula lacrimal, produtora da lágrima, que lubrifica o globo ocular. Além disso, dentro da cavidade do nariz, nós temos um ossinho chamado etmoide ou etmoide. Esse osso é dividido em lâmina do etmoide, concha nasal média, concha nasal inferior e aqui, ó, ligando a lâmina do etmoide à parte inferior, nós temos o vômer, ok? Esses são os ossos que constituem a parte interna da cavidade nasal. Além disso, é importante enfatizar que aqui, ó, na maçã do rosto, nós temos o zigomático. Osso zigomático direito, osso zigomático esquerdo. E, claro, associado ao zigomático, nós temos o que? O maxilar, ou osso maxilar, ou ainda maxila. A unidade que nós chamamos de maxilar é dividida em maxila direita e maxila esquerda. Essa estrutura abriga os dentes superiores, enquanto a mandíbula ou osso mandibular abriga os dentes inferiores. Enfatizo também que os dentes são divididos em 4 tipos: os dentes incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares, totalizando 32 dentes. Mas, Gabriel, não tenho 32 dentes. E aí? É algum problema? Tem algum problema em não ter os 32 dentes? Não. Na verdade, você deveria ter os 32 dentes. Mas, às vezes, tem de remover um ou outro, às vezes está cariado, tira o dente, faz uma extração, enfim. Quais seriam os 32 dentes? Vamos lá. Os 4 incisivos inferiores e os 4 incisivos superiores, sendo estes os incisivos centrais e os incisivos laterais, tá bom? Então eu tenho 2 incisivos centrais inferiores, 2 incisivos centrais superiores, 2 incisivos laterais inferiores, 2 incisivos laterais superiores. Temos também os caninos, 2 inferiores, 2 superiores. Temos o inferior direito, o inferior esquerdo, o superior direito e o superior esquerdo. Os pré-molares são 2 de um lado, 2 do outro, 2 em cima, 2 embaixo, ok? Então será assim, ó. Primeiro premolar, segundo premolar, ambos do lado direito, na porção inferior. Primeiro e segundo premolar, na região inferior, do lado esquerdo. Na região superior, nós temos o primeiro e o segundo premolar do lado direito e o primeiro e o segundo premolar do lado esquerdo. E os molares, Gabriel? Nós temos 3. O primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar. O primeiro molar e o segundo geralmente nascem ainda na fase da infância para a pré-adolescência, quando você começa a remover os dentes de leite e agora ter os seus dentes permanentes. Entretanto, o terceiro molar, que vai existir tanto na porção inferior do lado direito e do lado esquerdo, quanto na porção superior do lado direito e do lado esquerdo, só surgirão, o terceiro molar só surgirá com uma certa idade, quando você já tiver toda a sua dentição já mais desenvolvida, tá bom? Por isso que algumas pessoas com 17, 18, 19, 20,
até entre a casa dos 20 e dos 30 anos, ainda tem dentes nascendo, dentes surgindo, ok? Bom, então finalizamos a parte dos ossos da face, mas tem 3 ossinhos que estão bem escondidos no canal auricular. São esses os ossículos auditivos, que levam os nomes de ferramentas: o martelo, a bigorna e o estribo, sendo o estribo o menor osso do corpo humano, medindo cerca de 3 milímetros. Continuando a análise do esqueleto axial, chegamos num ponto onde devemos reconhecer as unidades ósseas que constituem a caixa torácica, bem como a coluna vertebral. E aqui percebemos o seguinte, que as vértebras vão estar protegendo a medula, também chamada de cordão nervoso dorsal. Esse cordão nervoso vai passar por dentro das vértebras e estas, por sua vez, vão promover proteção e serão classificadas de acordo com a posição que estão ao longo da coluna vertebral. Por exemplo, aquelas que estão acima das costelas, que não se conectam com as costelas, que correspondem à região aqui, ó, da nuca, serão conhecidas como cervicais. Na frente das cervicais, nós temos um ossinho que vai estar aqui, ó, coladinho com a traqueia. Esse ossinho a gente chama de hioide, tá certo? Hioide. As vértebras estão mais atrás, então não confundam o hioide com uma vértebra. A primeira vértebra é chamada de Atlas. Por quê? Porque carrega o mundo inteiro sobre si. Essa primeira vértebra também será conhecida por nós como C1. Por que C1, Gabriel? Porque ela é uma cervical. Ela é a primeira cervical, por isso C1. Em seguida, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Temos 7 cervicais no caso? Isso, 7 cervicais. E quantas torácicas? As torácicas são as vértebras que se conectam diretamente com as costelas. São ao todo 12. 12 vértebras torácicas. Elas permitem a conexão das costelas na sua lateral, o que permite a formação de um arco que fechará a caixa torácica. A torácica é conhecida como T. Então essa é a T1, T2, T3, até a T12. As vértebras que vêm em seguida são conhecidas como lombares e não se conectam a costelas. Essa região, constituída por 5 vértebras, tem como nome de cada uma delas a letrinha L seguida do seu número. L1, L2, L3, L4 e L5. Ao término da L5, nós temos uma estrutura formada por 5 unidades ósseas que se compactaram durante a infância. Essas 5 unidades são conhecidas hoje como sacro. O sacro nada mais é que um osso constituído por 5 antigas vértebras que agora estão juntas para formar uma unidade óssea só. Assim como o cóccix, que é essa estrutura aqui, ó, esse ossinho final da coluna vertebral. O cóccix é formado por 4 unidades conhecidas antigamente como vértebras. Então, percebam o seguinte: se eu tenho 7 cervicais com 12 torácicas, 19.
Com 5 lombares, 24. Então, considerando vértebras de fato, temos 24. Mas, se pensarmos também no sacro e no cóccix como sendo unidades ósseas constituídas por vértebras, quantas vértebras ao todo teremos? Até a lombar de número 5, tínhamos um total de 24 vértebras. Entretanto, existem 5 aqui. Logo, aumentamos esse número para 29. E 4 aqui no cóccix. Logo, aumentamos esse número para 33. Então, sem considerar as vértebras que formam o sacro e o cóccix, temos um total de 24 vértebras, constituindo a coluna vertebral. Se considerarmos o cóccix e o sacro enquanto unidades ósseas formadas por vértebras, teremos um total de 33 vértebras constituindo a coluna vertebral. Vale salientar que, conforme as costelas se ligam nas vértebras torácicas, teremos também estas sendo classificadas por números. Então, costela 1, costela 2, costela 3, costela 4, costela 5. E aí vem uma informação bem importante. Quando chegamos na costela 6 e na costela 7, até a costela 7, percebam que essa região em azul claro é uma cartilagem que conecta a costela diretamente nesse osso inteiro aqui que nós chamamos de externo. Quando as costelas se conectam diretamente no externo através de suas próprias cartilagens, conhecemos estas por costelas verdadeiras, de 1 a 7. Entretanto, percebam que a costela 8, a costela 9 e a costela 10, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, vão apresentar uma mesma cartilagem que lhes permitirão a conexão com o externo. Então, há uma conexão entre elas antes mesmo de alcançar o externo. Por isso, nós conhecemos elas como costelas vertebrocondrais. As vertebrocondrais são as vértebras, as costelas, 8, 9 e 10. Tá certo? São chamadas de costelas vertebrocondrais. Estas, junto àquelas que não se ligam ao externo, sim, 2 costelinhas de cada lado, ó. Aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo, nós temos vértebras que não se conectam ao externo. Essas vértebras, por não se conectarem, são chamadas de flutuantes. São as costelas 11 e 12, direita e esquerda. Logo, junto às vertebrocondrais, nós temos costelas flutuantes e vertebrocondrais, conhecidas como costelas falsas. Tá bom? Costelas falsas. Costelas verdadeiras de 1 a 7. 8, 9 e 10 são as vertebrocondrais. Tá bom? 11 e 12 são flutuantes. 8, 9, 10, 11 e 12 falsas. Tranquilo? Seguindo. O próprio externo é dividido em unidades. O manúbrio, que permite a conexão com a primeira costela e também com a clavícula. O corpo do externo e o processo chifoide, que este é só a pontinha do externo e, inclusive, não se liga a nenhuma vértebra, tá bom? Perdão, não se liga a nenhuma costela, ok? A clavícula, por sua vez, se conecta a este osso aqui chamado de escápula.
Junto à escápula, a clavícula forma a primeira cintura do nosso organismo. A gente está acostumado com a cintura pélvica, né? Mas aqui existe uma cintura, a chamada cintura escapular, formada pela clavícula e pelas escápulas, que são as pás das costas, como o povo costuma mencionar vulgarmente. Então, junto à escápula, a clavícula forma a cintura escapular. Enquanto aqui embaixo, na cintura pélvica, nós temos o ilho, que consiste nessa parte mais arredondada da bacia do quadril. Essa região aqui, que a gente chama de osso púbico ou pubis, que vai se conectar através de uma cartilagem chamada sínfise púbica. E aqui essa parte de baixo, ó, que nós chamamos de isquio, ok? Então temos o ilho, o osso púbico ou pubis e o isquio, tá? O conjunto desses três forma o que a gente chama de ilíaco. Então, se você encontrar osso ilíaco ou ilíaco, você já sabe que é a união entre o ilho, a pubis e o isquio, ok? Bom, estes ossos, do lado direito e do lado esquerdo, conectados pela sínfise púbica, formam a cintura pélvica, ok? Agora, vamos dar início ao estudo dos ossos que constituem os membros superiores e inferiores. Os membros superiores são formados pelos ossos do braço e também da mão. O braço é dividido em húmero, rádio e ulna. E como sabemos que este é o rádio e que esta é a ulna? Uma dica, tá? A gente costuma associar através dessas dicas. O rádio é o osso que apresenta o dedão em sua companhia. Então, ó, o rádio é esse aqui e apresenta o dedão aqui, ó, como sua companhia. Então a gente brinca dizendo que o rádio tem antena, tá bom? Enquanto este osso aqui não tem. Por quê? Porque ele não é rádio, ele é ulna. Ok? Então, húmero, rádio, que é justamente o que tem antena, e aqui a ulna. Já na região do punho, nós temos 8 ossos, chamados de ossos do carpo. Se você estiver estudando a anatomia esquelética a nível médio, muito provavelmente seu professor vai solicitar que você apenas lembre que são os ossos do carpo. Mas se você estiver estudando essa anatomia esquelética de modo a se aprofundar, eu vou facilitar a tua vida e eu vou te informar o nome de cada osso desse. Aqui em roxinho, ligado ao dedão, nós temos o trapézio. Aqui em vermelho, nós temos o osso chamado de escafoide. Em azul, já conectado aqui, ó, com o metacarpo, que se direciona ao dedo indicador, nós temos em azul escuro o trapezoide. Ao lado dele, ó, em verdinho, nós temos o captato, o laranja, o amato. Esse pretinho aqui, ó, é o piciforme. Junto a ele, esse azulzinho, que a gente chama de piramidal. E aqui, entre o vermelho e o azul, né, entre o escafoide e o piramidal, nós temos o semilunar. Tá certo? Então, quais são os 8 ossos que formam o carpo? Ou seja, o conjunto ósseo que formará o punho. Nós temos o trapézio, o osso conhecido como escafoide, o trapezoide, nós temos o semilunar, nós temos o captato, o amato, o piciforme e o piramidal. Ok? Então, esses são os 8 ossos que formarão
o conjunto de ossos conhecidos como carpo, que fazem com que nós tenhamos tanto movimento aqui no punho. Após o carpo, nós temos os ossos da face da mão, que nós chamamos de metacarpo, que é justamente a intermediação entre os ossos do carpo e as falanges. É o metacarpo, entendeu? Ele concede essa conexão. Os ossos do metacarpo são 5, para cada mão, claro. Então, aqui, nessa mão eu tenho 5 ossos do carpo. Nessa mão aqui eu tenho mais 5 ossos do carpo. Eu tenho o osso do carpo que me direciona ao dedo mindinho, ao anelar, ao dedo médio, ao indicador e ao dedão. E após os ossos do metacarpo, eu tenho as falanges. As falanges são divididas em proximal, que é a falange mais próxima do metacarpo, a falange medial, que separa a proximal da última, que é a distal. Se tem uma que está mais próxima, a proximal, tem uma que está mais distante, a distal. Então nós temos proximal, medial, distal. Mas o dedão não apresenta medial. Logo, nós vamos ter falange proximal e falange distal. Chegando agora nos membros inferiores, temos ele, que é o maior osso do corpo humano, o fêmur, que está conectado diretamente à tíbia, o osso que está voltado para a parte interna da perna, e a fíbula, que no passado era chamada de perônio. Por isso, na série de TV Castelo Rá-Tim-Bum, tínhamos 2 cientistas, o tíbio e o perônio. Pegou a referência? Esses tinham esses nomes graças aos ossos, que constituem essa porção do membro inferior. A patela regula a movimentação da articulação do fêmur, tíbia, fíbula, garantindo que a articulação não se volte para frente, prendendo ali o movimento apenas para a parte de trás, tá bom? E chegamos aqui no tarso. Do mesmo jeito que tínhamos o carpo, aqui no membro inferior temos um conjunto ósseo que é denominado de tarso. Do mesmo jeito que eu falei a vocês. Se você estiver a nível médio, fazendo um estudo, uma análise da anatomia óssea, provavelmente o professor não vai cobrar os ossos do tarso. Mas, se você deseja aprofundar seus estudos, então é importante que você conheça o nome de cada osso desse. E eu vou facilitar a tua vida, informando os nomes. A princípio, esse roxinho aqui, da ponta, que está conectado ali, com o metatarso do dedão, do polegar, do pé, esse roxinho é chamado de cuneiforme medial. Ao lado dele, em azul, nós temos o cuneiforme intermediário. E em laranja, o cuneiforme lateral. Então, temos 3 ossos cuneiformes. O cuneiforme medial, o intermediário e o lateral. Em verdinho claro, nós temos o osso chamado de cuboide. Esse aqui em cinza é conhecido também como osso navicular, enquanto esse em azul é o talos e em vermelho o calcâneo. Eu vou repetir, tá bom? Nós temos os 3 ossos conhecidos como cuneiformes: o cuneiforme medial, o intermediário e o lateral. Em verde temos o cuboide, em cinza temos o navicular, em azul escuro o talos e em vermelho o calcâneo, também conhecido como calcanhar, tá certo? Em seguida temos os ossos do metatarso, que são 5. Esses intermediarão a conexão entre o tarso e as falanges. Falanges essas que serão 5 proximais, do mesmo jeito na mão, tá certo? Então todos os dedos têm a proximal.
todos os dedos também têm a falange distal. Então nós temos 5 distais. Entretanto, as mediais, as falanges mediais, só estarão presentes nos dedos que não o polegar, tá certo? Então, o indicador, o médio, o anelar e o mindinho terão os ossos que chamamos de falanges mediais, mas o polegar não terá. Bom, pessoal, finalmente concluímos o reconhecimento dos ossos, dos principais ossos que constituem o esqueleto humano. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula de anatomia óssea e que vocês possam estar aí sempre estudando para se apropriar de fato dos conhecimentos trabalhados nessa aula. Em uma próxima, vamos conversar sobre a composição mineral e orgânica dos ossos, as matrizes e desvendar muito mais acerca dessas unidades tão importantes que pertencem ao esqueleto humano, ao sistema esquelético.